Segunda-feira, dia 18 de agosto. Bom dia a todos vocês que me acompanham agora pela manhã. Sejam todos bem-vindos ao canal. Obrigada a você que está chegando hoje, que é a primeira vez aqui. Não esquece de se inscrever, de compartilhar esse áudio, para que outras pessoas possam também receber a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, um bom dia, uma excelente semana, uma segunda-feira abençoada para todos nós. Quero começar essa semana e esse dia falando sobre acalme o seu coração. Provérbios capítulo 3, verso 24 diz: Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Isso significa que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Portanto, acalme o seu coração, pois você não está sozinho. Muitas vezes agimos como se Deus não existisse, deixando de orar e buscar a sua presença, o que aumenta a nossa ansiedade. Acalme o seu coração e confie que Ele está cuidando de tudo. Descanse no Senhor e durma tranquilo. Lembre-se das promessas do Altíssimo. Ele guarda e protege você. Tudo o que você precisa fazer é confiar na promessa e na palavra de Deus. Se Deus disse acontecerá, por isso não tema. Descanse e acalme o seu coração, porque o Eterno agirá a seu favor. Entregue as suas ansiedades a Deus, porque Ele cuida de você. 1 Pedro 5, verso 17. Essa verdade acalma o coração. Não permita que os desafios da vida roubem a sua paz. Reafirme a sua confiança no Senhor diariamente e veja como Ele transforma a ansiedade em paz, o medo em coragem e a dúvida em fé. Quando dobramos os nossos joelhos em oração, sentimos a verdadeira paz no coração. É dessa forma que nós precisamos continuar crendo, queridos. Que toda vez que nós paramos para ouvir um devocional, a palavra de Deus, dobrarmos os nossos joelhos, sabe? Toda vez que você se conecta com o Senhor, ainda que o seu corpo, a sua mente esteja cansada, agitada, ansiosa, mas quando você se dobra, o seu corpo, a sua mente se dobra diante do Senhor, você está deixando o livre acesso para que Deus possa trabalhar na sua vida e para que a paz de Deus ela venha reinar sobre você. Esses últimos devocionais eu tenho percebido que o Senhor tem ministrado muito essa questão da gente permanecer, da gente exercer a nossa fé crendo que Deus vai sim nos fazer sorrir novamente. Crer que a gente precisa planejar, sabe, o nosso futuro. Quando a gente fala em planejar, é como se eu estivesse escrevendo aquilo que eu estou decretando no reino espiritual que vai acontecer. E hoje o Senhor nos traz essa mensagem de acalmar o nosso coração. Meu Deus, como é difícil às vezes a gente acalmar o nosso coração. Como é difícil a gente dizer não às vozes da nossa mente, não é mesmo? Como é difícil a gente dizer assim, para, né? Respira, aquieta-te. Às vezes a gente pronuncia, a gente declara, a gente faz esse exercício, né, verbal, mas a mente não obedece, o coração não obedece, às vezes o corpo não obedece. Porque a gente já está tão impregnado com tanto ativismo na nossa vida, no geral, que é difícil às vezes se desconectar dessas coisas e conectar com o Senhor. Mas eu digo isso para que você entenda que a dificuldade que você passa, que as limitações que você tem, que essas lutas, esses altos e baixos que você pode estar passando ou sofre, eu sei o que é isso. Jesus sabe. Tanto que, por Ele saber, Ele nos conhecer, é que Ele nos orienta, que a gente precisa crer no que a palavra dele diz. Ainda que você não creia, declare, profetize, sabe? Exerça a sua fé verbalmente, para que a gente traga à existência isso. Quantas vezes eu não já li esse versículo, eu não já lembrei dessa palavra? Quando me deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Em meio a noites
turbulentas, meio noites de ansiedade, noites de preocupação, noites de inquietações, de orações silenciosas. Quantas vezes nós deitamos assim e lembramos a palavra de Deus e às vezes não conseguimos de fato descansar, de fato ter esse sono, né, que restaura. Porque os pensamentos, a ansiedade, o medo muitas vezes falam mais alto. Mas eu quero te dizer que é um exercício. E assim como a gente falou esses dias, é persistir. O sucesso, sabe, está na persistência. E uma das coisas que eu acredito que Deus ele já sabe, porque Deus ele nos conhece, é que eu posso estar passando por qualquer tipo de situação, mas eu não vou desistir de algumas coisas, eu não desisto, principalmente no que se refere à palavra de Deus e a permanecer no reino de Deus, porque eu entendo, eu tomei para mim que desistir para mim do reino de Deus e das coisas de Deus não é uma opção. Eu não tenho essa opção de desistir. Porque é a minha vida, é como se eu estivesse desistindo da minha vida, desistir de falar da palavra de Deus, desistir de estar na igreja, desistir de visitar, de evangelizar, de estar na célula, sabe? De ter comunhão com as minhas irmãs. Isso para mim não é uma opção. Eu tenho que desistir das minhas distrações. Eu tenho que desistir de relacionamentos, de amizades, de lugares tóxicos, de coisas que não vão edificar a minha vida. Eu tenho que desistir de coisas que eu vejo na internet, de que não vai acrescentar nada. Eu tenho que desistir de velhos hábitos, né, de falar, de ver coisas ou de falar coisas que não deve. Eu tenho que desistir de coisas que não vão acrescentar na minha vida. Mas aquilo que é a minha vida, né, que é como Jesus, toda vez que ele quando nós vimos Jesus, ele sempre enfatizou que nós precisaríamos declarar a palavra, que ele mesmo veio porque o Pai o enviou. Lá em João capítulo 8, verso 31 e 32, ele vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente, vocês serão os meus discípulos e conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar. Então, esse processo, queridos, de acalmar o coração, de nos aquietarmos, de vencer a síndrome do pânico, a ansiedade, sabe, a depressão, todo e qualquer sentimento mental que você possa ter, você possa sentir, tudo isso só vai ser vencido mediante o declarar da palavra de Deus. Aí sim é que depois nós vamos perceber que o nosso coração, a nossa vida, ela está sendo acalmada, ela está sendo, como é que eu posso dizer, acalentada, sabe, pela presença de Deus e pelo poder que há na palavra de Deus. Mas o problema é que a gente quer o efeito imediato. A gente quer chorar, clamar e já sentir tudo, sabe, o renovo, a restauração, o consolo ali naquela mesma hora. Às vezes não vai acontecer assim. Às vezes você vai chorar, você vai se derramar, você vai, sabe, rasgar o seu coração diante do Senhor, mas você vai levantar dali com os mesmos sintomas. E o que eu quero te dizer é que não desista. Não creia, não acredite que Deus não ouviu, que Deus não falou, porque Deus não age na nossa expectativa. É uma das coisas que eu sempre penso, sabe? Toda vez que eu tô nesse momento aí, nesse lugar, esperando que Deus faça algo, querendo que Deus mude, porque aquilo que eu quero que Deus mude é algo que é para o benefício do reino. Senhor, eu quero que o Senhor mude isso no meu coração, eu quero que o Senhor me ajude nisso, eu quero que o Senhor me dê forças, me dê sabedoria. Pai, o que eu tô te pedindo são coisas para te agradar, para te honrar, e muitas vezes não vem. Sabe, não vai acontecer. E aí eu preciso me lembrar que não é dentro da minha expectativa, não é dentro do meu cronômetro, do tempo que eu determino. Eu preciso orar, fazer a minha parte, sabe, me entregar para o Senhor e confiar. E treinar a minha mente, treinar o meu coração para de fato se acalmar no Senhor. E todos os dias me lembrar, o Senhor está no controle, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Isso é um processo, as coisas vão acontecer da forma que Deus
quer que aconteça, não é do meu jeito, é no jeito de Deus. Porque a gente precisa se blindar, porque tem a cobrança da família, cobrança dos amigos, para quem é casado, aí vem a cobrança de marido, de esposa, de filhos, da igreja, a cobrança da sociedade, de que você precisa ter algo, você precisa estar assim, porque o outro já deu seguimento na vida dele e você tá assim, sabe? São tantas cobranças, tantos olhares que olham para você, olha para sua vida, olha para ver como você tá, se o seu cabelo tá bom, se não tá, se a roupa tá legal, se você tá magra, se você tá gorda, se você se formou, se não se formou, se tá ganhando dinheiro, se não tá. Gente, é tanta cobrança, é tanta coisa que o mundo, que a sociedade, que é o nosso meio, ele nos impõe, que se a gente não parar para analisar e a gente não parar para se aquietar em Deus, a gente nunca vai conseguir acalmar o nosso coração. Porque acalmar o teu coração não está se referindo a você ser uma pessoa calma, não. Está se referindo a você saber de onde você veio, ao Deus que você serve e quem é que está no barco com você. Acalmar o seu coração é isso. É saber quem está no barco com você. Quem é que está no controle aí do leme do teu barco? É Jesus? Porque Jesus, quando ele está no barco, ele sabe que ele sabe aonde ele vai chegar e ele não perde tempo não. Se ele estiver cansado, ele vai descansar. Se ele tiver que pregar, ele vai pregar. E a gente às vezes entra numa situação, sabe que não está no seu controle controlar as pessoas, o comportamento das pessoas. As pessoas elas não vão ter atitude de gratidão com você. As pessoas não vão lhe olhar e sentir pena de você, entender que você fez, que você deixou de fazer, que você sofreu. Não vão, não vão. A não ser que seja propósito de Deus mover o coração de alguém para fazer naquela situação. E isso não depende de mim, não depende de você, depende do momento em que Deus quer fazer. Então, hoje, particularmente, eu já me desprendi, sabe, de toda expectativa, de todo pensamento de que Deus poderia fazer isso. Não. Eu sonho, Deus conhece os meus sonhos, os meus desejos, mas eu prefiro viver na realidade do meu hoje, porque é o meu hoje que determina o meu amanhã. É como eu determino aqui agora para o meu coração hoje, para eu saber se eu vou me acalmar amanhã. Porque se eu não controlo, se eu não disciplino o meu coração, a minha ansiedade, as minhas inquietações hoje, amanhã, eu não vou conseguir deitar e não ter medo e crer que o meu sono vai ser tranquilo, como Provérbios 3:24 declara. Então é isso que a gente precisa, sabe, queridos, hoje, nesta segunda-feira, meditar sobre isso. Eu estou confiando realmente na palavra de Deus? Será que aquilo que Deus diz na palavra, eu estou tomando posse para mim? Essa perseguição, tudo isso aqui, eu estou levando para o meu pessoal ou eu estou trazendo à luz da palavra? Lembre-se, Jesus foi perseguido, Jesus foi humilhado. Paulo vai dizer que ele trazia consigo as marcas de Cristo. Que marcas de Cristo são essas? É justamente o que nós passamos aqui na terra, queridos. São as injúrias, as injustiças, a hipocrisia que as pessoas agem muitas vezes, a disseminação de inverdades, quantas pessoas que, por omitirem aquilo que elas fizeram, elas difamam a sua imagem, elas falam mal de você, elas não falam a verdade, porque elas não querem se expor. E aí elas preferem expor a quem? Aquele que vai ficar, que vai permanecer calado, que muitas vezes sou eu e você. Mas eu quero te dizer uma coisa, para todas essas pessoas, para toda a situação de injustiça, o Deus justo continua no trono, julgando e analisando todas as coisas. E eu tenho certeza, eu não espero, porque eu não preciso crer e nem preciso pedir que Deus faça justiça. Ele fará aquilo que tem que ser feito. Cabe a mim, cabe a você manter o nosso coração puro, sabe? Tranquilo, aquietado ali, na presença de Deus, porque o resto, Deus, Ele cuida. O resto Ele vai cuidar. Então, aquiete seu coração. Dobre o seu joelho em oração e se permita sentir a paz de Deus invadindo a tua vida e através da tua vida toda a tua casa, em nome de Jesus. Uma excelente semana para você, que Deus te abençoe.